lidar com as diversidades nesse momento, né, de desafios, onde nós realmente estamos vivenciando como nós já viemos falando aí desde do primeiro momento aí com vocês, sobre as limitações e as imposições que foram trazidas para essa nova realidade, no qual todos nós precisamos nos reinventar para aderir, e mesmo assim nós ainda ficamos um pouco indecisos quanto ao que fazer, não é? Quanto ao como moldar, na verdade, esta educação online com alunos, principalmente de ensino fundamental 1, que tem uma dificuldade imensa, né, de estar estudando sozinho. Muitos não conseguem estudar sozinhos. Nós sabemos dos desafios que já é na sala de aula, e neste momento, então, e tudo isso que nós estamos vivenciando exige que nós tenhamos equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual. E isto, o que vem retratar? Lá para a década de 60, né? Bem lá atrás, na verdade, bem antes, né? 30, 40, 50, 60, ouvíamos muito falar sobre a inteligência intelectual, que é o quociente intelectual, que é o seu QI. Nós éramos medidos antes, éramos valorizados como estudantes, como profissionais com QI elevado ou QI abaixo da média, de acordo com essa medida que se criou. E décadas mais atuais surgiram a inteligência emocional. A inteligência emocional por quê? Porque nas empresas, principalmente, havia muitas pessoas com a inteligência intelectual avançadíssima, altíssima, um QI elevadíssimo, porém não sabia se relacionar com o outro, porque não tinha maturidade, não tinha as suas emoções equilibradas. Então, surgiu-se na década de 90 a inteligência emocional. E agora, mais atualmente, a Dana Zohar nos trouxe a inteligência espiritual, porque sem essas inteligências, nós não conseguimos nos equilibrar em todos os sentidos, para que possamos dar conta dessa demanda que nós sabemos que é a educação hoje, e até mesmo na área empresarial. Então, o que é essa inteligência espiritual? E qual é esse segredo para lidar com os desafios na escola? O que precisamos saber? Né? O que esses desafios vêm nos mostrar e vêm nos ensinar? Então, nós precisamos ter, dentro desse desafio, nós precisamos ter realmente o discernimento, a sabedoria, essa inteligência espiritual para lidarmos com a situação. Quantos são os profissionais que estão ansiosos demais, e essa ansiedade elevada faz com que ele entre em depressão, e essa depressão vem trazendo outras doenças. Quantos profissionais da educação nós não vemos, quantos professores, durante, né, os períodos normais, não estão de licença, não tiram licença, né, quase o ano todo, ou período, parte do ano, uma parte bem grande do ano, tira licença, daqui a pouco volta, daqui a pouco torna a tirar, porque não consegue realmente se equilibrar emocionalmente, mentalmente, fisicamente, energicamente. Por quê? Os desequilíbrios mental, emocional e energético e espiritual vão trazer doenças para o nosso corpo, para a nossa alma. O desequilíbrio espiritual, ele é o fortalecedor, que é a inteligência espiritual,
é o fortalecedor para que possamos unir a inteligência emocional e a intelectual para fazermos aquilo que sabemos fazer de melhor, que é educar, ensinar da melhor forma possível, com equilíbrio, sem desequilibrar as relações, porque quando nós estamos com a inteligência espiritual realmente precisando e necessitando ser trabalhada, precisando, o que vai acontecer? Nós não vamos ter bons relacionamentos, nem em casa, nem na escola, nem em local nenhum. Sempre entraremos em conflitos com o outro, porque a inteligência espiritual nos faz ter discernimento e sabedoria para agir. Então, essa inteligência tão falada, o que ela vem nos trazer para que possamos, de fato, termos uma vida mais leve, uma vida com mais, como se diz, um equilíbrio na sua totalidade. Porque muito se fala, mas eu vou à igreja, eu oro, eu rezo, eu faço minha prece, mas a inteligência espiritual, ela não tem nada a ver com religião em si. Tem a ver com Deus. A inteligência espiritual é uma inteligência que ela foi descoberta a partir de onde? A partir de quê? A partir do nosso cérebro. Por quê? A Dana Zohar e outros estudiosos, mas surgiu dela principalmente, veio mostrando que existe no nosso cérebro um ponto de Deus. Então, muitas pessoas, algumas não têm crença, né? Algumas pessoas escolhem ser, né, agnósticas, ou escolhem não ter uma crença diferente e não acreditar que existe um Deus, né? E essas pessoas, elas escolhem o que para a vida delas? Se observarmos à nossa volta pessoas que não têm crença, uma crença onde se agarrar para curar as suas dores da alma, pode ter certeza que essa pessoa vive em desequilíbrio emocional, mental. Por quê? Porque é a partir da nossa inteligência espiritual que nós nos despertamos para o nosso propósito de vida. Então, a inteligência espiritual, ela é a inteligência do perdão, ela é a inteligência da alma. Por quê? Porque quando nós temos a inteligência espiritual, nós saímos do julgamento. Nós paramos de nos julgar, de nos culpar, de achar que tudo nós temos que fazer a tempo e a hora, que nós temos que dar conta de tudo. E, na verdade, não é. Por isso a inteligência espiritual. Para mostrar para o ser humano que ele é digno de suas falhas e dos seus erros, mas ele tem que reconhecê-los. Reconhecer quais são as suas falhas, reconhecer quais são as suas fraquezas, as suas dores, mas também reconhecer quais são as suas alegrias, quais são as suas fortalezas. Então, o primeiro ponto para se ter a inteligência espiritual é sair do julgamento de si mesmo e do outro. O outro está agindo assim, 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 deixa ele agir daquela forma. É o jeito dele. Deixa fazer daquela forma, cuida do que é seu. Como a gente diz, cuide do seu jardim, para que as suas borboletas não morram. Porque se ficar muito cuidando e correndo atrás da borboleta que está voando, né, nos quintais lá dos vizinhos, ou em outros jardins pela cidade, aquelas que estão no seu jardim vão morrer, porque você não vai lá cuidar. Elas vão sumir também. Então, é muito importante que possamos aprender a cada dia mais termos esse discernimento e essa clareza na nossa vida, que a inteligência espiritual, ela é nada mais, nada menos que a inteligência do perdão, a inteligência da alma. É a inteligência que vai fortalecer você em todos os níveis. Porque quando você está com a sua inteligência espiritual em total e perfeito equilíbrio, que você está buscando esse equilíbrio para você,
você tem um equilíbrio mental, emocional, e o corpo físico agradece. A crise, como que surgiram, como que veio essa loucura de a gente ter que correr para o trabalho, a gente sai de manhã de casa, só volta à noite, professor vai para a escola, chega em casa, não descansa, porque tem que planejar a aula, tem que preparar a prova, preparar exercícios. Essa loucura surgiu com a crise da sociedade moderna. Porque a crise da sociedade moderna trouxe para o nosso mundo educacional uma autodestruição. E percebamos hoje como está a educação. E agora, na pandemia, que a gente veio ter mais clareza ainda. Se já não estava muito bacana, agora, com a pandemia, é que nós percebemos o quanto precisa muito avançar ainda a educação brasileira. E vocês estão de parabéns, porque vocês fazem milagres acontecerem dentro de uma sala de aula. Então, essa crise da sociedade moderna, que trouxe essa autodestruição da educação, veio por causa da desigualdade global, das crises de liderança. Os nossos líderes, né, os nossos governos, eles não se alinham, e não se alinham com outras lideranças de outros países para que nós possamos ter uma educação de qualidade, uma educação pública de qualidade, porque nos países aí fora, a educação realmente faz a diferença na vida das pessoas, porque o professor trabalha leve e satisfeito porque ele realmente consegue fazer o melhor pelo aluno. Enquanto que vocês ficam aqui lutando, né, no Brasil, isso é geral, não é só, né, o estado de Minas, vocês ficam lutando e buscando alternativas para realmente dar conta do recado e da demanda que nós temos hoje. E quantos professores não são agredidos em sala de aula, na escola? E isso daí traz uma destruição mental, quando o professor não consegue fazer aquilo que ele precisa fazer, aquilo que ele se determina a fazer dentro da sala de aula, vai acontecer o quê? A destruição mental, porque você vai começar a colocar, nossa, mas o governo não ajuda, o governo isso. Eu disse aqui no outro momento, foi na semana passada, né? E alguns rebateram, mas, gente, é uma realidade. Desde que eu entendo, por gente, que eu ouço falar que a educação, que não valoriza, o governo não valoriza a educação, o governo isso, o governo aquilo. Mas ainda assim, olha os milhares de professores que nós temos. Olha os milhares de pessoas que tentam concurso para ser professor. Se você se determinou a ir numa designação, pegar uma aula, a prestar um concurso para ser professor, a fazer um curso de licenciatura, é porque você realmente ama o que você gosta. E independente do governo valorizar ou não, você que tem que se autovalorizar. Então, é a visão, porque se a gente ficar só colocando culpa no governo, colocando culpa na escola, no governo, nisso, naquilo, em situações, você vai realmente adoecer o seu mental, a sua moral você vai se sentir exterminado, porque você não vai ter equilíbrio suficiente para estar em sala de aula, principalmente aqueles alunos desafios, que nós sabemos que tem aqueles que são traficantes, aqueles que estão mexendo, né, com drogas, e outras coisas mais, né? Prostituição. Nós sabemos dessas realidades que existem nas escolas públicas. E isso traz para o professor uma exterminação da moral. Por quê? Porque ele é desafiado em sala de aula pelo aluno. Ele é até ameaçado de morte. E isso tudo vai causar o desequilíbrio da saúde. Esse desequilíbrio da saúde é que vai começar a trazer para o professor os atestados. Que a cada vez mais você vai entrando nesse quadro e vai adoecendo. E o que essa desigualdade global veio trazer de negativo? O que veio trazer? Porque antes
né? Quando eu era menina, a gente nem ouvia falar, só ouvia falar dos Estados Unidos em histórias, que a gente estudava história, né? E via lá que os Estados Unidos foi a primeira potência, né? Que realmente trouxe a industrialização, aquela coisa toda. Então, Europa era o sonho, né? De conhecer aquele Veneza. Então, a gente via aquilo, a gente deslumbrava, mas era tão distante da gente, tão distante. E a desigualdade global trouxe o quê? A proximidade das realidades de outros países para tão pertinho. Então, veio a desigualdade de renda, porque o Brasil foi abraçando muitos imigrantes, muitas pessoas que vieram de fora, e que, além da população brasileira, cada vez chega mais estrangeiros. A desigualdade social, né, que já é de tempos e tempos, a redução da distância entre os continentes, é o que eu disse aqui agora, tudo era tão distante, a gente ouvia falar, mas não sabia da realidade. Hoje, não. É como se os Estados Unidos estivessem ali atrás da porta, porque tudo é novidade, toda novidade, tudo que surge já está aqui dentro do Brasil. Olha o Covid-19. Foi consequência dessa redução da distância entre os continentes. Porque o Covid-19, ele já veio há uns anos aí atrás, inclusive tem um livro da editora Moderna, de ciências, falando sobre o Covid, logo quando ele surgiu, né? E esses dias tinha um pai de um avô, né? Um avô de um aluno falando, eu estudei isso e vi isso num livro de 7ª série de ciências, sobre o Covid, só que não era 19, nós já estamos no 19. Era lá os primeiros Covid, teve a mesma crise, mas ficou fechada na China. Por quê? Até então não havia essa globalização. E hoje, como a globalização, né? Como estamos? Tudo se aproximou, inclusive trazendo, né? Esses ou malefícios ou benefícios, né? Depende da nossa visão, da nossa forma de encará-lo, como desafios justamente porque tudo ficou muito próximo. E como anda a sua saúde emocional, a sua saúde mental? Quando você está com a sua saúde mental, a sua saúde emocional, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui essa tela. Vocês estão vendo aí essa tela? Estão vendo, gente? Então, sim. Ok. Então, como anda a sua saúde emocional e mental? A nossa mente, ela cria sintomas, dependendo daquilo que nós estamos pensando, sentindo e as nossas ações, as nossas atitudes diante das circunstâncias, diante dos desafios, diante da vida. E a negatividade que nós compramos para o nosso corpo, para a nossa mente, para as nossas emoções, cria a doença do corpo e da alma. Pela falta da inteligência espiritual, por desconhecer de fato o que é a inteligência espiritual, em que devemos acreditar e como acreditar. E a falta de saúde vai afetar, sim, a sua criatividade, o seu trabalho, e como você vai lidar com a sua saúde, com seus alunos. Como você vai lidar com seus alunos? Como será que você vai estar se você estiver realmente assim, com sintomas doentios de que você não consegue levantar da cama? Ou aquela pessoa que levanta da cama já falando, meu dia hoje vai ser péssimo. Ai, meu Deus, eu tenho que levantar mesmo? E vai se auto-sabotando, e vai procrastinando, e se estagnando. Acorde de manhã e agradeça. A gratidão
cura a alma, cura o teu corpo físico, emocional, mental, energético. E a gratidão abre portas. É uma palavra tão pequenininha, mas ela faz um estrondo na nossa vida. E quando ela faz um estrondo na nossa vida, nós começamos a atrair para nós todas as bênçãos e dádivas divinas. Todo o equilíbrio para que possamos lidar com todo e qualquer desafio. E eu percebo, muitas pessoas falam assim, mas eu cuido da minha alma. Como eu disse antes, né? Eu vou à igreja, eu rezo. Gente, mas infelizmente, tem pessoas que vão à igreja, mas não conhecem o que é inteligência espiritual. Tem pessoas que vão a um culto, não conhecem o que é a inteligência espiritual. Acha que a inteligência espiritual é simplesmente você fazer uma oração. E a inteligência espiritual não é só isso. E daqui a pouco nós vamos falar sobre as 11 características da pessoa que tem essa inteligência espiritual. A destruição mental vai causar, como eu disse, a sintomatização da doença no corpo físico, mental, emocional. Por quê? Você vai se sentir desvalorizado quando você está com o mental em destruição, você vai sentir que está sendo desvalorizado. Você vai sentir que você não se relaciona bem com as pessoas, ou vai colocar a culpa no outro. Ah, fulano não gosta de mim. Eu não vou com a cara de fulano. Quantas vezes, gente, a gente já não falou na vida? Na minha adolescência, eu lembro que na adolescência eu falava muito isso. Olhava para a cara de uma pessoa e falava assim, eu não vou com a cara de fulano. Isso é porque você não tem a sua inteligência espiritual desenvolvida. Então, você não vai com a cara do outro, porque de repente o outro tem alguma característica ali sua que precisa ser trabalhada para você melhorar como ser humano. Então, comecemos a pensar a refletir nesse sentido, porque muitas pessoas perdem muito paciência, igual, por exemplo, eu vou fazer um desafio aqui com vocês agora, mas eu quero todo mundo na telinha aqui abrindo as câmeras. Eu quero todo mundo na telinha abrindo as câmeras. Cadê o pessoal abrindo as câmeras? Todo mundo escondido. Mostra só o rosto, gente. Não precisa mostrar o corpo, não. Só o rosto. Olha só o que eu vou perguntar para vocês. Quem aqui não criou caso e não colocou dificuldade quando falou que ia ser aqui o evento no Google Meet? Quem não reclamou? Ah, eu não consigo baixar isso, que eu não sei trabalhar com isso, que eu não sei fazer isso, que eu não sei fazer aquilo. Você coloca a negatividade antes mesmo de tentar. Então, tudo são desafios na nossa vida e nós precisamos realmente ter essa inteligência espiritual para a gente avançar. Porque é a partir da inteligência espiritual que nós avançamos e encaramos todo e qualquer desafio com leveza. Ah, tudo bem. A escola pediu para poder acessar um programa que eu nem nunca ouvi falar, que eu não gosto de trabalhar, apesar que a maioria já trabalha com o Google Meet, que eu sei, ou com o Classroom, com o Zoom. Só que quantas pessoas não teve ali a sua crença limitante e reclamou? Eu sei que teve gente que reclamou. Ninguém falou, não. É porque tem uma energia aí que alguém discordou. Eu tô sentindo a energia aqui. Então, gente, e nós sentimos a energia das pessoas, mesmo que seja aqui no online, à distância. Eu não conheço todos vocês pessoalmente. Mas a energia, independente se você está online ou se está presencial, ela vem.
Então, antes de reclamar de qualquer coisa, antes de reclamar de um aluno, antes de reclamar da aula, do dia da aula, antes de reclamar de uma reunião, de qualquer coisa, primeiro, você vá com leveza, traga isso para você. Isso é para a vida, é tudo que a gente faz na vida. Traga essa leveza para você e tente, antes de reclamar, e agradeça. Porque quando você agradece, você tenta, e aí quanta gratidão porque eu consegui. E isso te torna um ser humano mais leve. Quantas vezes a gente não entra numa loja para comprar alguma coisa, e aí tem lá um vendedor, uma vendedora que parece que ela dormiu de calça jeans, né? Ou o marido dormiu de calça jeans, e aí ela trata, já recebe a gente com aquela energia já meio atrapalhada, né? Só que aí o que que acontece? A gente capta aquela energia muitas vezes e deixa com que aquela energia da pessoa interfira nas nossas atitudes também. E aí, quando ela me mostra algo ou vende algo que eu não gosto, eu vou ter uma postura com ela deselegante. Eu vou reclamar para o gerente. Por que isso tudo? Porque entramos na energia do outro, então nós temos que nos blindar. A inteligência espiritual é para isso também, para nos blindar da energia do outro. Se o outro chegou agitado, já querendo matar um, porque passou por alguma situação desagradável, respira fundo, não entre na energia do outro e busque trazer leveza. Deixa o outro falar. Quantas vezes aí, gente, não chega aqueles pais, aquelas mães na escola querendo matar a gente? Eu falo que eu já passei muito por isso. Chegava pais lá no setor pedagógico e já despejando, né? Porque eles estavam de mal, era com eles mesmos, não é com a gente. O problema deles não é com o professor, o problema deles não é com o supervisor, o problema deles não é com o diretor da escola, o problema deles é com eles mesmos. O nosso problema, quando nós já chegamos no ambiente com a energia de querer confusão, de reclamação, isso é uma escolha nossa. Nós que trazemos isso para o nosso corpo e para a nossa mente. Então, eu chamo atenção nesse sentido, porque você, professor, já é alvo de muitos desafios para você querer mais um na sua vida, que é o desequilíbrio das suas emoções, desequilíbrio mental, desequilíbrio energético. Trabalhe mais essa inteligência espiritual. Essa destruição mental é justamente, como eu disse, insatisfação. A insatisfação minha é comigo mesmo, não é com o outro. Quando eu já chego querendo brigar e reclamando, é porque eu estou deixando de fazer algo. E aí eu quero descontar no próximo. Não tem aquele negócio de desconta no próximo? Então, nós não devemos descontar nada no próximo. Nós não devemos descontar no aluno. Nós não devemos entrar na energia do pai que chega querendo matar um dentro da escola. Não, nós temos que ter esse equilíbrio. Porque quando estamos com essa energia de reclamação, de querer confusão, é porque o problema nosso é com nós mesmos. Não é com o outro, não, e nem com a situação. Igual teve alguém aí na semana passada que falou que realmente é um desafio e não concordou com a minha fala quando eu disse aquela questão de que desde que eu era menina eu ouço falar, né, professores falando que o governo valoriza a educação, aquela coisa toda. Eu não vou repetir aqui. Mas o ser humano que se determina a ser contribuição para outras pessoas, como vocês, professores, ele tem que estar em perfeito equilíbrio. Ele tem que buscar esse equilíbrio. Sei que não é fácil,
mas foi uma escolha que você fez. Uma escolha que eu fiz, sair da educação. Eu fiz uma escolha sair da educação. Trabalhei 25 anos na instituição privada, mas eu escolhi sair porque eu sei que como psicoterapeuta, como coach, como especialista em psicologia positiva e palestrante, eu posso ajudar muito mais pessoas. Porque nós sabemos que na educação a gente trabalha assim, ó, com as mãos piadas. É ou não é? Não é verdade? Com as mãos piadas. A gente não pode fazer, não tem tanta coisa para fazer. Porque se a gente tentar fugir um pouquinho daquilo ali, já pode causar um ciúmes cá, causar uma confusão cá, um aqui não concorda. Porque muitas vezes, eu falo isso porque eu já ouvi muito isso, até de colegas minhas, quando eu fazia faculdade. No último ano de faculdade, minhas colegas falavam, vou tentar um concurso, porque eu tentando um concurso na educação, meu salário está garantido. O salário não é tudo. O que você contribui é tudo. O resto é consequência. Salário é consequência. Então, independente se o governo valoriza ou desvaloriza, dê o seu melhor para que você fique satisfeita com você mesmo. Porque quando nós damos o melhor de nós e fazemos algo que realmente tem um resultado extraordinário, nós somos seres extraordinários fazendo a diferença na vida de alguém. A exterminação moral, ela vem através do assédio moral. Quantos professores não passam por situações super desagradáveis em sala de aula com alunos, né? Porque é o assédio moral. Quantos professores não passam humilhações com pais e alunos? E quantos professores não se sentem realmente prejudicados e com a moral danificada lá embaixo? E quantas vezes também, dentro das escolas, ao invés de cada um cuidar de si e ajudar o outro, rolam fofocas infundadas. Isto também causa a exterminação da moral. Fofocas, fuja de fofocas. A fofoca é uma energia que envolve e cria só uma energia de confusão, uma energia negativa em volta daquele grupo ou daquele ambiente onde há muita fofoca. E isso deixa marcas indeléveis. Quantos de vocês, professores, já não vivenciaram uma situação desagradável, constrangedora dentro da escola, que traz essas marcas com vocês até hoje? Muitos passam por situações constrangedoras. E muitos abandonam a sala de aula justamente porque não querem passar por mais essas dores e ter mais cicatrizes. E outra situação é o racismo. Quantos professores e professoras já não passaram por racismo na escola, na sala de aula? Então, tudo isso vai trazendo o desequilíbrio da saúde, porque vai elevar a sua ansiedade, vai trazer o estresse, a depressão, o desequilíbrio emocional, o infarto e o câncer. Gente, quantas pessoas nós não, em cada local que a gente vai, em cada ambiente que a gente vai, a gente ouve falar, fulano está com câncer, fulano infartou. Por que isso? Porque a ansiedade foi tão elevada e teve muita gente que faleceu agora, nesse período de pandemia, porque realmente o coração não aguentou. Porque entrou demais na energia do medo, do pavor, da angústia, ficou ansioso demais, porque a situação vai se agravando e está correndo o risco do país parar novamente, porque Belo Horizonte já parou.
porque os casos estão aumentando, mas a gente vai deixar a vida da gente cair a qualidade. A gente vai deixar que o nosso corpo adoeça por causa da pandemia? Não. Nós vamos nos fortalecer, desenvolver a inteligência espiritual para que tenhamos esse equilíbrio, para lidar com a situação. Porque a situação realmente não é fácil. Mas a partir do momento que você lida com ela, com medo, com pavor, com sofrimento, você vai baixar sua imunidade e aí você fica propício a realmente adquirir alguma doença. Porque a ansiedade elevada e a depressão faz com que a imunidade caia. E aí sim, você está propício e aberto para receber todo tipo de doença. E quando você vai nutrindo o seu organismo de rancor, de mágoa, de ódio por alguma situação, eu odeio isso, eu odeio aquilo, só de você falar a palavra, você já adoece a sua energia. Então, entra na energia da gratidão. Traga a saúde para o teu corpo, emocional, mental, energético e físico. Não entre na energia do desespero e da dor. Porque quando a gente entra nessa energia do desespero e da dor, tem pessoas que falam assim, eu não sei como eu vou me curar. Eu estou com depressão e eu não sei como me curar. Porque já entrou em um estado que realmente ela não consegue sozinha. Mas também tem que se abrir e se permitir receber ajuda em todos os sentidos. Porque muitas vezes, muitas pessoas que estão em depressão estão tomando a medicação, que não deve parar, porque só se o médico suspender, né? Mas ela tem que buscar outras alternativas para a sua vida. Atividades que vão trazer leveza para a sua mente, que vai tirar a sua mente daquele quadro de dor, de pânico, de medo, para trazer mais leveza para o seu dia a dia. E afinal de contas, né? O que é esse QS? Porque é a inteligência espiritual. QI, QE e o QS, né? Ela é a terceira inteligência. E agora está surgindo uma nova inteligência, que é a inteligência positiva, né? Altamente positiva. Só que a espiritual, ela é a terceira inteligência. Ela amplia a percepção das pessoas, a percepção das coisas, torna as pessoas mais criativas, né? E ela vai externar isso daí tudo, porque as pessoas vão perceber que você está mais alegre, que você está feliz, independente da situação do que está acontecendo, mas você está bem com você mesmo, se protegendo de energias negativas. E você externando essa necessidade de buscar também o seu propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? Quando foi que você se determinou a ser professor? Que você colocou, esse é o meu propósito de vida. Não é o meu emprego, é o meu propósito de vida. Ajudar pessoas através da educação. Impactar a vida das pessoas através da educação. Esse é o propósito de vida. E a inteligência espiritual também, ela é responsável em nos trazer, como eu disse, o discernimento para soluções dos problemas, independente da demanda que vem para nós. Estamos em tempo de pandemia, tem muita gente que está... Eu percebo que tem pessoas... Para vocês terem ideia, tem uma senhora que não vai no Major Pratos, porque no Major, onde está tendo o maior caso, né? Porque o povo fica perambulando na rua à toa. Mas tem uma senhora que ela não saía de casa para nada. Não saía de casa. Se tinha que ir no supermercado, o povo trazia as coisas para ela e ela atendia o povo já com álcool na mão, toda emburcada, com máscara, com tudo, até uma touquinha na cabeça, para não ter contato com ninguém. E veja só, morreu semana passada de Covid-19.
Ela não teve contato com pessoas de fora. Ela não saía na rua. Ela não ia ao supermercado. Ela não foi a lugar nenhum. Por que será que ela pegou o Covid-19? Porque ela tinha muito medo, pavor, pânico. E isso daí fez com que a imunidade dela baixasse e ela atraiu para ela. Porque tudo que a gente tem medo, a gente atrai para mais próximo da gente. Tudo que a gente fala assim, eu tenho medo de. Vou prestar vamos por exemplo mais simples. Eu vou tirar a carteira de carro. Aí eu já vou com aquele pensamento, ai meu Deus, eu tô com medo, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Chega lá, você não consegue, por quê? Seu pensamento atraiu para você que você não iria conseguir. Agora, quando você se determina e seu pensamento está positivo, não, eu já vou, que a carteira já é minha. Então, não é só o pensamento. A tua energia tem que vibrar no positivo. Porque tem muita gente que vai na cabeça, né? Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, mas tá só na cabeça. Lá no subconsciente tá assim, ó, eu não vou não, oh, meu Deus, eu não vou não. E aí, você não consegue aquilo. Então, o positivo não tem que estar só na sua mente consciente. Tem que estar no seu subconsciente também, na sua mente inconsciente. Porque o que você vibra, você atrai. O que você fala, pensa ou sente, você atrai para você. É a lei da atração. Porque o universo, ele entende o quê? Quando você reclama, o universo capta essa sua reclamação. E aí você vai receber o quê? A energia na mesma proporção de reclamação. Aí as coisas vão começar a não dar certo para você. Porque a mesma energia que você vibra, o mesmo ódio que você sente, o mesmo rancor que você sente, você vai receber de volta das pessoas. Por quê? É o que você está vibrando para o universo. E o universo entendeu e ele pega ali aquela tua energia. E ele manda de volta. Ou na mesma proporção, ou de forma maior ainda, mais elevada. Então, essa coerência com nós mesmos é que nós temos que ter. Coerência de pensamento, de ações, atitudes e sentimentos. E inserir isso nas nossas ações e vivências, né? Mesmo que seja nesse momento de pandemia, é algo que nos faz ver a nossa essência, ampliar a nossa essência e o valor daquilo que nos torna mais efetivos para o mundo. Então, não é simplesmente você pensar, você tem que trazer também, não só para a mente consciente, mas para o seu inconsciente, para o seu subconsciente, para que você realmente seja um ser humano mais efetivo na sua vida, trazendo resultados extraordinários para você e automaticamente o outro também vai abraçar isso daí, porque vai sentir a sua energia positiva, vai perceber a sua luz, a luz que você emana, porque quando você está na positividade, você emana uma luz, e as pessoas sentem essa energia. E como eu disse, independente de você estar aqui presencial ou online, você recebe. Então, muito cuidado, gente, aproveitando aqui, muito cuidado com o tipo de foto que você posta nas suas redes sociais, que às vezes tem aquela pessoa ali que vibra uma inveja, que faz um comentário maldoso, e se você tiver com a sua retaguarda, né, em fragilidade, você capta aquela energia. A inteligência espiritual, além, né, de trazer esse discernimento, vai nos conceder a capacidade de fazer as escolhas certas na vida. E avaliarmos qual o caminho correto para a gente seguir. Se faz sentido ou não. Porque o que não faz sentido, você vai perceber. Então, a inteligência espiritual traz a clareza do teu propósito de vida e se aquela escolha que você está fazendo é a escolha certa. Porque tudo na nossa vida, todas as escolhas somos nós, tudo que nós passamos, bom ou mal, são escolhas nossas. É o que nós estamos emanando para o mundo. E essas são nossas escolhas.
Às vezes as pessoas falam assim comigo, Elisângela, mas você é muito dura quando você fala isso, que a gente é que atrai as coisas ruins pra gente. Mas energeticamente é lei da atração. Quem estuda aí a lei da atração sabe que isso é real. Quem estuda a lei da atração sabe que o que você vibra, você traz para você. Então comece a policiar seus pensamentos, suas emoções. A inteligência, como diz intelectual, ela vem para elevar o homem no seu QI, né? O seu raciocínio lógico, o seu raciocínio. E a criança na sala de aula, muitas vezes, ela vem com um déficit intelectual. E esse déficit intelectual, muitas vezes, ele não é percebido. Ele é absorvido ou entendido pelo professor, muitas vezes, como um menino preguiçoso, como um menino que não quer nada, que não gosta de estudar, que os pais não acompanham. Mas nós temos que olhar por trás daquilo ali, daquela criança, quais são as vivências dela. O que ela está trazendo, né? Isso daí, gente, é da didática da cura. Quem já participou da didática da cura aí com Luciana Boit, vai entender. Na didática da cura, né, se trabalha com o estudante, com a criança, levando-se em conta as heranças que ela está trazendo no seu DNA e nas vivências com a família, que vai trazer ali o seu estilo de aprendizado ou suas limitações. E a inteligência emocional, não basta o sujeito ser um gênio. Ele pode ser inteligente o tanto que for, mas se ele não souber lidar com as suas emoções e reconhecer os padrões de suas emoções, não vai adiantar de nada. Como eu disse, lá na década de 90 surgiu a inteligência emocional, o quociente da inteligência emocional, justamente porque muitos profissionais com QI elevadíssimo não estavam sabendo se relacionar dentro das empresas com as pessoas, né? Ou era autoritário demais, soberbo demais, ou sem humildade, porque tinha o QI elevado, e de repente ele se achava bom demais perto das pessoas e começava a humilhar as pessoas e não tinha um relacionamento bom. E às vezes nem em casa ia ter, tinha um relacionamento bom. Por isso surgiu o emocional. E a espiritual, ela concede ao ser humano até insights. Quantas vezes a gente não tem aqueles insights, olha, poxa, vou fazer aquilo ali para determinado aluno. Ou vou fazer, meu filho disse isso, mas ó, já captei outra coisa aqui, vou fazer isso. Então, são os bons insights que você tem para você desenvolver algo melhor para você e para o outro. Agir e reagir com empatia, com sabedoria, com humildade, discernimento e reciprocidade. Porque quando nós estamos de bem com nós mesmos, equilibrados, sem julgamentos, sem colocar culpa em ninguém, sem nos colocarmos como vítimas do mundo, nós realmente vamos estar aí mais leves para lidar com todas as situações. Então, a empatia, a sabedoria, a humildade, o discernimento e a reciprocidade. O que eu quero para mim, eu desejo para você. Ter um alto quociente espiritual implica em você ser capaz de usar o espiritual para ter uma vida mais rica e cheia de sentido. Não é rica de dinheiro. Também de dinheiro, né? De todo dinheiro também, melhor ainda. Mas é rica em todos os sentidos. Com bom senso, né? Um senso de finalidade. Tudo que você começa, você termina. Todos os projetos que você dá início, você conclui. E realmente tem um resultado maravilhoso e uma direção na vida. Né? Tudo nós temos uma direção. Quando a pessoa não tem essa inteligência espiritual, ela vai sim entrar em choque consigo mesma, ela vai ter problemas de
se autoculpar, se autojulgar, se autopunir por questões que até ela desconhece muitas vezes, você acredita? Porque está tão enraizado lá no subconsciente que ela nem se lembra que não está no consciente. Às vezes a pessoa se autoflagela, sem saber por que ela está fazendo aquilo. Então, é esse cuidado que nós temos que ter com nós mesmos. E ampliar cada vez mais o nosso quociente espiritual. No século XXI, gente, quando surgiu, lá em 1990, a inteligência espiritual, foi um impacto, né? Porque muitas pessoas não conseguiam compreender aquilo. E a Dana Zohar, e o marido dela, ele é psiquiatra, e a Dana Zohar, ela veio fazendo pesquisas cada vez mais, e ela deu várias entrevistas para várias revistas do mundo, né? E uma delas foi a revista Exame. E ela fala que, como eu disse no início aí da palestra, nos nossos lóbulos temporais, né, no cérebro, nós temos o ponto de Deus. E é esse ponto de Deus que determina a nossa inteligência espiritual. Nenhum ser humano nasce sem esse ponto de Deus. Todos nós temos. Só que muitas pessoas bloqueiam esse ponto de Deus. É uma área que nos remete na busca da nossa missão, dos valores para a nossa vida e nos liga às vivências espirituais. Não só no sentido, como eu disse, a doutrina te fortalece, porque é onde você vai compartilhar com outras pessoas a mesma crença que a sua. Mas a sua inteligência espiritual, ela tem que estar em todos os sentidos. Porque muitas pessoas estão na igreja, como eu disse, orando, rezando ou outras doutrinas, mas estão doentes emocionalmente, estão doentes espiritualmente, estão doentes mentalmente. Por quê? Porque ainda não reconheceu esse ponto de Deus no seu cérebro. E ele está aí. Essa inteligência espiritual que nós temos que elevar na nossa vida, para que a gente realmente tenha uma vida de mais qualidade. Isso não é só na vivência com o outro, com nós mesmos. Trazer, anota no caderno, pega o caderno e vai anotando quais são as suas dores, quais são as suas fraquezas, o que eu preciso melhorar. Se pergunte, o que eu preciso melhorar? Que é a partir da pergunta que nós fazemos a nós mesmos, que nós vamos tendo insights no que precisamos de fato transformar na nossa vida. E aí, a inteligência espiritual na educação ou em outros segmentos, elas vão despertando o interesse por essa medida de inteligência e trazendo para nossa, como diz, essência humana, aquilo que precisamos para desenvolver as nossas tarefas profissionais com mais sentido, ter mais sentido existencial. Qual é o sentido da vida para você? O que você quer para você? E isso surgiu primeiro, o estudo e essas pesquisas da inteligência espiritual surgiu primeiro no âmbito empresarial. E a educação, ela não podia ficar de fora. Então, a Dana Zohar foi para dentro da escola também fazer suas pesquisas. Porque onde estavam os maiores desafios era dentro do ambiente educacional. A pressão no trabalho, ela provoca a sintomatização. Isso, gente, patologicamente, tá? Isso aqui foi um trabalho por um psiquiatra chamado Christopher DeJost, e ele percebeu o quê? Que a sintomatização da pressão no trabalho, né, da insatisfação, ele provoca a sintomatização, e isso vai buscar lá na psicopatia, que está dentro da psicodinâmica do trabalho, porque existe dentro da psiquiatria, da psicologia,
psicopatia, que é a psicodinâmica do trabalho, são as doenças adquiridas no trabalho, né? Então, ele foi estudar, e isso, o que ele veio trazer de benefício para a gente, de informação? Que a má qualidade nos relacionamentos, que envolve confiança, cooperação, reconhecimento, agregado com a desarmonia, a rigidez do trabalho, promove o sofrimento, a sintomatização das doenças, como ansiedade elevada, como depressão, desalinhamento emocional e mental, como fuga para a tentativa de suportar esse sofrimento. Então, as doenças que vão surgindo é o seu corpo tentando suportar aquela pressão e aquele sofrimento que você está passando. Por isso que é sintomatizado no corpo. Porque chega num momento que o teu corpo não aguenta, porque o teu mental já está tão sacrificado, as tuas emoções já estão tão sofridas, que o teu corpo físico começa com dores de cabeça frequente, dores na nuca, um cansaço, um peso nas costas, problemas de coluna, problema nas pernas, problema intestinal, problema nos ovários, problema de coração, no estômago. Então, são todas as nossas áreas do corpo. Vai sentir esses reveses da falta de saúde plena, né? E o trabalho que se torna desgastante, ele realmente vai trazendo isso para o corpo físico, esse desequilíbrio. No ambiente de trabalho, mesmo que online, os momentos para discussão, para os interessantes pontos de vista, né, para as discussões, né, mesmo que seja com, eu não sei aí quem é que, se algum de vocês já recebeu ligação dos pais reclamando, né, porque tem pais que ligam reclamando, ou entra lá no meio da aula do menino, quando o menino está lá tirando dúvida com vocês, já entra reclamando. Quando tiver esse interessante ponto de vista do pai, ou um aluno bravo, né? Ou até um outro professor que vai conversar alguma coisa com você e você não concorda, não bata de frente. Porque cada um tem seu interessante ponto de vista. Continue você com o seu. Lógico que se você perceber que você tem um ponto de vista que não é interessante para você, você vai mudar. Porque isso é a inteligência espiritual, né? A singularidade, a subjetividade humana. E isso deve ser respeitado, que é de cada um. Então, a partir do momento que você começa a policiar seus interessantes pontos de vista, mas quando percebe que o seu ponto de vista é um ponto de vista que está pautado na valorização, nos valores que você tem de vida, nas suas crenças, você tem para você, e você respeita o outro, pode ter certeza que você está agindo corretamente. Isso aí vai impedir que bata de frente, vai impedir os conflitos, até mesmo em casa, né, com os filhos, com o marido, às vezes, tem aqueles conflitos, né, cada um tem seu interessante ponto de vista, então a gente deve evitar bater de frente. Porque quando a gente bate de frente, aí a gente vai absorvendo alguns interessantes sentimentos que vai nutrindo alguma mágoa, algum rancor, e isso não é saudável. A Dana Zohar, ela diz ainda que a busca de sentido é a principal motivação do ser humano. Quando essa motivação deixa de ser satisfeita, deixa de existir para o ser humano, e tem gente que fala assim, eu não sei para que eu vivo, tá tão depressiva, ela fala assim, minha vida não tem sentido. Quando essa necessidade deixa de existir, a vida é porque a vida parece vazia. A pessoa não preenche a sua vida de forma adequada. E no mundo, nesse mundo e nesse momento que estamos vivenciando, a maioria das pessoas não está atendendo a essa necessidade. A necessidade da motivação, de se automotivar. Porque nós podemos sim nos automotivar. Porque ao invés de entrar no pânico, na dor, no medo da pandemia,
busca o autoconhecimento, começa a estudar sobre emoções, sobre sentimentos, sobre energia quântica, sobre a física quântica, sobre a lei da atração, porque são novos conhecimentos. É nos permitir novos conhecimentos, nos permitir novas vivências e assuntos novos para a nossa vida, porque quando a gente se permite, um minutinho que seja, ouvir algo diferente do que a gente está acostumado, já começa a mudar a nossa mentalidade, né? Como a gente diz, o mindset. A Dana Zoraida ainda afirma que a inteligência espiritual coletiva, ela é baixa na sociedade moderna. Então, quantas pessoas, né, na humanidade, porque isso é mundo, quantas pessoas estão doentes? Quantas pessoas que a gente não ouve, que está em depressão, que está não sai de casa porque está com síndrome do pânico, está com câncer, infartou. Tudo isso é porque a inteligência espiritual está baixa. Quando o ser humano entender o que é de fato a inteligência espiritual, ele vai ser plenamente equilibrado e saudável. Nós vivemos em uma cultura espiritualmente estúpida. Por quê? Porque as pessoas acham que o espiritual você tem que buscar só dentro da igreja. Quantas pessoas não vão para a igreja e saem ali de dentro da igreja e praticam maldade na rua? Ou praticam maldade com alguém em casa? Trata mal as pessoas em casa? Faz maldade, tem atitudes de maldosas? Quantas pessoas não vão para a igreja para poder observar a roupa do outro? Esses dias eu assisti um filminho muito interessante, e isso é bom para as crianças. Que o filme, ele mostra justamente isso. Várias pessoas na fila para comungar, né? Esperando para comungar, não, para confessar com o padre, né? E aí, na fila, vai entrando pessoas na porta da igreja, e as pessoas que estão na fila vão começando a falar da roupa de quem está entrando da igreja, da cor da roupa, do tamanho da saia, do calçado que é antigo. Então, as pessoas estão buscando, na verdade, não é uma cultura espiritualmente elevada. Muitas são, eu acho que na ignorância delas mesmas, de não compreender que a inteligência espiritual é algo muito maior e mais grandioso, né? Porque através dela nós podemos agir para elevar o nosso consciente espiritual. Nós podemos agir elevando esse consciente. Isso não é difícil de buscar, não é difícil de fazer. Nós podemos transmutar tudo de negativo que nós quisermos em nossa vida, basta nos abrirmos, nos permitirmos e querer. Então, a Dana Zohar, ela ainda diz que a inteligência espiritual tem a ver com o que eu sou. Quem eu sou? O que eu vim fazer nesse mundo? Quais são os meus valores? O que eu preciso alimentar nessa inteligência para me motivar e cooperar com o mundo e ser uma contribuição para a minha família, para a comunidade, para as pessoas à minha volta, para o mundo, para o planeta. Só assim nós vamos encontrar soluções positivas para a nossa vida, para ajudar o outro e para o planeta. E nos encontrarmos, né? Nos buscar uma melhor forma de nos conhecer efetivamente e saber tudo que nós precisamos transmutar na nossa vida para sermos pessoas melhores e mais leves. E quando nós fazemos isso, nós vamos saber, sim, tratar o outro em todos os sentidos, tratar a nós mesmos, porque, gente, muitas pessoas falam assim, mas eu não faço nada de mal para o outro. E eu vivo com depressão, eu vivo com minha ansiedade elevada, eu vivo isso. Mas você faz para você mesmo, só de ter esse tipo de pensamento. Só de ter esse tipo de pensamento, de negatividade, de que o medo de adoecer,
o medo de assalto, o medo de sair ali na rua e ser atropelado. Então, tudo isso, você é que está adoecendo o seu corpo. Você que está trazendo para você. Você não está fazendo mal ao outro, mas está fazendo para você mesmo. E a pessoa que você tem que curar primeiro e elevar a energia é você mesmo. Que a partir do momento que você faz isso por você, as pessoas à sua volta vão sentir. Quais são os 12 princípios da inteligência espiritual? Tenha pensamentos positivos sempre. Não pense como vítima das circunstâncias. Pense que sofrer é uma oportunidade de ser forte. Então, as dores, os nossos sofrimentos, os desafios que nós passamos, são oportunidades para aprendermos o que aquilo ali quer nos ensinar e vencermos aquele desafio com elegância, como eu digo, né? Com elegância. Sem deixar abalar o nosso corpo emocional, mental e energético. A crise pandêmica atual é uma oportunidade de repensar os nossos valores. O que esse momento veio trazer? Vamos repensar o que eu preciso aprender com tudo isso? Aprender com a pandemia? O que veio ensinar para o mundo? Porque não foi só a nós mesmos, o mundo inteiro precisou e está precisando aprender alguma coisa, não é? Para trazer boas energias para o planeta. Descubra quem você é. É o segundo princípio, segundo a Dana Zohar. Descubra quem você é. O que te faz levantar todas as manhãs? E como você levanta todas as manhãs? Para que você veio nesse mundo? Pelo que você daria na sua vida? Existe algo que te motiva e que você daria a sua vida? Quando a gente tem filho, né, a gente fala meu filho. E o que te motiva todos os dias a você fazer todas as coisas que você tem que fazer, todas as suas tarefas? Quem você é realmente? Será que comprar, trabalhar, sair com os amigos, fazer parte do nosso universo? Mas, além disso tudo, você tem que ser. O ser tem que vir antes do ter. Você tem que ser feliz, você tem que ser você. Você tem que ser aquele ser humano que faz a diferença no mundo. A sua vida é a sua oração. Isso quer dizer que a sua vida é um presente de Deus. Agradeça. Além da sua vida ser um presente de Deus, você precisa fazer realmente a diferença com as suas habilidades, com a sua contribuição ao planeta. E comece por você mesmo. Porque quando nós começamos por nós mesmos contribuindo para a nossa leveza, a nossa tranquilidade, a nossa alegria, nós contribuímos com o mundo. Qual é o terceiro princípio da inteligência espiritual? Ter humildade. Precisamos saber como lidar com quem somos e como ser contribuição para o sistema educacional e para o mundo. O que precisa restar de nós que precisa chamar mais a nossa atenção, né? Lembrando que os interessantes pontos de vista de cada um devem ser pontos de uma discussão para buscar uma solução e não para conflitos. Para buscar a solução e não para conflitos. De forma positiva. Viva a compaixão, é o quarto princípio. A compaixão significa sentir com, se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro como se fosse a sua. Não entrar na energia da dor, do sofrimento dele, mas sentir se alguém aqui do meu vizinho está passando uma necessidade, uma dificuldade, aí não tem nada a ver com isso. Tem muita gente que fala assim, eu não tenho nada a ver com isso. A vida é dele. E por isso, não dá uma atenção para o vizinho, não presta uma ajuda, porque você não tem nada a ver com isso.
Então, é falta de compaixão. Então, ter compaixão é nos colocarmos no lugar do outro. E nos né, e sentir que quando o outro precisa da nossa ajuda. Né? Ter empatia, isso mesmo, Nilson. Ter a empatia com o outro. Você é parte do planeta. E lembre-se, nunca reclame, agradeça. Mesmo que as coisas não estejam bem, pergunte. Faça perguntas para você mesmo. O que eu preciso aprender com isso? O que isso quer me ensinar? Qual é a lição? Você não é a vítima do mundo. Você fez escolhas. Então, sempre agradeça. Como eu disse, a gratidão abre portas. O quinto princípio, reveja os seus valores. Precisamos pensar menos no eu, no mim, e mais em nós e no nosso. Vamos eliminar o ego, porque muitas vezes nós somos tão egocêntricos que achamos que o mundo só gira em torno do nosso umbigo. Quantas pessoas são assim? Elas se colocam só no eu estou sofrendo, eu quero isso para mim. Enquanto nós podemos eliminar esse ego e eu estou fazendo isso por nós. Eu vou fazer isso porque é nosso. Eu vou cuidar do planeta porque é nosso. Eu vou cuidar da minha saúde porque a minha saúde vai me ajudar a trabalhar de forma mais leve com o próximo, com o outro. Exatamente, a ética além da moral, exatamente. E precisamos rever esses valores para que possamos contribuir uns com os outros da melhor forma possível. E como fazer isso? Como eu disse, pergunte a si mesmo: o que eu gostaria para mim? Qual é o melhor que eu posso dar para fazer a diferença na vida de alguém? Como eu posso contribuir? O sexto princípio da inteligência espiritual: viva o presente. O passado ficou no passado. O passado serviu para que possamos, né, e estar aqui hoje, sermos quem nós somos hoje, porque nós com certeza aprendemos a lição que ficou lá atrás. Não trazer as dores do passado para o seu presente. Deixe as dores do seu passado lá no passado. Tudo foi contribuição. Tudo foi necessário ser daquela forma. Porque senão teria sido diferente. Tudo tem o seu porquê. E nós precisamos ter a leveza de compreender isso. Tudo é para um aprendizado maior. O passado foi a lição que realmente você precisou aprender para ser o ser humano que você é hoje. Tenha sempre isso em mente, gente. Verdade, isso aí, Nayara. Então, tenha sempre esta mentalidade. O passado foi a lição que eu precisei aprender para ser quem eu sou hoje. Né? Quantas dores você não passou? Quantas alegrias você não passou? Quantos desafios? E hoje você está aqui. Firme e forte. E pode escrever a sua história. O sétimo princípio. Estamos todos conectados. E o jeito que você vive a sua vida afeta a vida do outro. Então, se você está dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, e você é uma pessoa negativa, você é uma pessoa que reclama de tudo, você é uma pessoa mal amada, amargurada, de mal com a vida, você vai contagiar as pessoas à sua volta. Então, tenham cuidado com as suas emoções e seus sentimentos. Porque se você é uma pessoa com sentimentos negativos, você vai adoecer a si mesmo e vai também espalhar essa negatividade para as suas relações, para os seus colegas de trabalho, para os seus familiares. E sempre vocês estarão em atrito. Quer descontar em todos algo que você escolheu viver ou buscou para si. Então, é essa clareza que temos que ter, né, dessa conexão. Porque quando nós estamos com energia realmente que não é contribuição, nós atingimos o outro.
Mas se você se sente alegre, feliz, realizada, esperançosa, e pode fazer o melhor para ter uma qualidade de vida cada vez mais saudável, você espalha essa atitude para todas as pessoas também à sua volta. E as pessoas vão sentir em você uma pessoa positiva, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, mesmo com todos os desafios que estiver passando, seja uma doença, seja uma situação desagradável ali, mas você está confiante e esperançosa. E isso que é importante, de você vivenciar, de você se perceber como o causador, a causadora das suas limitações e das suas doenças. O 8º princípio, viva sempre na pergunta: como posso melhorar? Como posso contribuir? Quais as possibilidades que esta situação está me mostrando e me trazendo que eu ainda não consegui enxergar? Dessa forma, você abre portas e você se permite a receber as respostas positivas. Aprender sempre melhor, é isso mesmo. Então, viva na pergunta. Sempre, qualquer situação. Seja ela boa, seja ela ruim, né? Que são os desafios. Eu não gosto muito de falar do ruim, são os desafios. Pergunte, o que essa situação quer me ensinar? O que tudo isso que eu estou passando quer me mostrar? O que eu preciso enxergar com isso? O 9º princípio, transforme sua mente, seus paradigmas, e coloque seus pontos de vista sobre uma nova perspectiva. Porque, de repente, a gente é tão fechado na nossa concepção, mesmo que a gente esteja errado, a gente quer convencer o outro de que aquilo ali é certo. Então, temos que ter esta leveza de nos permitirmos a enxergar e ver uma nova perspectiva. Por um outro ângulo, uma nova, né, um interessante ponto de vista que vai contribuir diferentemente de uma situação onde não, a minha opinião é essa e pronto, acabou. Fechou ali e não se abre. Então, precisamos de uma revolução de pensamento. A educação significa a memorização, a imposição? Ou a educação significa ajudar as crianças, os adolescentes a fazerem boas perguntas e boas escolhas a partir das perguntas? A mídia, ela também precisa rever o seu papel na sociedade e ajudar as pessoas a formarem consciência crítica de forma mais leve. Quantas pessoas não entraram na energia do sofrimento, na dor, do desespero, por causa dos noticiários da pandemia? Quantas pessoas não se deixaram adoecer por causa dos noticiários? Que entraram demais, a mídia, ela também contribui para isso. Só que nós temos que ter a sabedoria para filtrar as informações. O 10º princípio, valorize seus princípios. Mesmo que sejam impopulares, isso mesmo, José. Filtrar, é o filtro. Sempre, sempre. Mesmo que sejam impopulares, né? Então, os seus princípios, os valores que nós aprendemos de nossos pais, ou nossos avós, nossos familiares. Não seja arrogante de que tudo está certo, mas questione-se. Questione-se para entrar no consenso de forma leve, escutar os outros, né? E ver também em que você acredita. Cada um tem seu valor, cada um tem sua crença. Pelo que você luta, pelo que você acredita e pelo que você luta. Qual é a sua contribuição? 12º princípio, celebre a diversidade, ajude seus alunos, filhos, as pessoas à sua volta a construir um pensamento sobre o que significa a diferença entre as pessoas e o que ela tem a ensinar. Seja grato por cada um que cruza no seu caminho, que cruza na sua jornada. Cada ser humano, mesmo que sejam aqueles que vêm para te desafiar, mesmo que sejam aqueles que vêm para que te causam dor, sofrimento, tristeza, essas pessoas, seja grata por elas, por
Mesmo que seja aquela pessoa que vem te puxar o tapete, que manipula contra você pelas costas, agradeça a ela, porque algo ela quer ensinar. Ela vai ser contribuição em algum ponto do mundo. Em algum ponto do mundo. Eu estou falando isso, gente, que eu já passei por tudo isso. Eu passei por uma perseguição feia no ambiente onde eu trabalhava. Só que isso me motivou a querer ser melhor, a não ser igual aquelas pessoas. Então, esse tipo de pessoas que vêm que te puxam o tapete, elas são contribuição para você perceber o que você não deve ser. E contribuição também para você sair da sua zona de conforto, que foi o que aconteceu comigo. Eu saí da minha zona de conforto. Eu infartei primeiro, né? Em 2013, 20 de dezembro de 2013. Eu infartei primeiro, trabalhando dentro da escola, porque o estresse já estava, em alto nível. Então, eu precisei infartar para compreender tudo isso que eu estou falando aqui com vocês. Isso foi vivência. Eu não tirei de livro, não tirei de vivência. Porque eu sei que as energias negativas, as dores que nós compramos dos outros, e se nós compramos também as atitudes dos outros para conosco, a pessoa fez maldade comigo, só que eu entrei na energia dela. No sentido de que eu chegava em casa chorando, eu chegava em casa sofrendo, eu saía de manhã para trabalhar e eu não tinha energia para trabalhar, porque eu ia me deparar com aquelas pessoas na minha frente. E aí foi quando eu infartei. Deus falou assim: você não vai morrer agora, porque você ainda tem muita contribuição com o mundo. Mas foi mais um susto para você sair da sua zona de conforto. Eu falo que é zona de conforto, não, gente. É zona de desconforto mesmo. Porque é um desconforto tão grande, é um estresse, uma coisa tão assim angustiante, que é zona de desconforto. Então foi preciso passar por esse infarto, ficar 5 dias internado no CTI, né? Pensa passar Natal, gente, no CTI, né? E você acordar e olhar para um lado para o outro, só aquele barulhinho dos aparelhos, e você achar que você já vai morta, né? Então, a única coisa que eu pensei na hora foi, meu Deus, quem vai cuidar dos meus filhos? Então, eu tentava carregar nas minhas costas um peso que não era meu, responsabilidades que não eram minhas. E pessoas que manipulavam porque queriam o meu lugar. Queriam o meu lugar. Porque percebia que a minha energia era uma energia que não era de contribuição, de nunca fazer mal às pessoas. Porque eu sempre tive isso, né? E eu aprendi isso muito com a minha avó. Que o que eu faço com o outro, alguém vai fazer aquilo comigo. Então, isso eu sempre tive, que a minha avó falava muito isso. Então, descubra a sua verdadeira vocação, o seu propósito de vida e em como você pode fazer a diferença na vida das pessoas. Eu descobri após o infarto. E aí eu fui fazer o curso, né, uma especialização em psicologia positiva e coach. Fiz o curso de psicoterapia holística, né? Hoje eu sou mestre em Reiki, mestre em sistema de cura multidimensional, especialista também na educação e fundamentos da educação didática, especialista em educação à distância. Então eu fui estudando, até eu encontrar meu verdadeiro propósito. E é como psicoterapeuta, como palestrante, que eu tenho certeza que eu posso mais ainda ser contribuição para as pessoas. Então, você não precisa ser um Gandhi, né? Ou um Barack Obama, como dizia a Dana Zohar. Fazer o melhor para as pessoas à sua volta, para os seus alunos, dando o melhor de si, é uma maneira de servir à humanidade com o que melhor você tem de bom para oferecer. Então, dê o melhor de si. Faça aquilo que é possível. Vocês já estão fazendo aquilo que é possível, né? Como eu disse anteriormente, nessa pandemia, a gente não tem como fazer o impossível, né? Porque a mídia aí nos limita de acompanhar melhor os alunos. Mas faça, tendo a certeza de que você está dando o seu melhor.
Quais são as 11 qualidades das pessoas espiritualmente inteligentes? Então, vocês vão saber se vocês são espiritualmente inteligentes. Buscam o autoconhecimento profundo. São elevadas por valores idealistas. Têm capacidade de encarar e utilizar a adversidade, os desafios como aprendizados. São holísticas, têm uma visão diferenciada sobre a vida, celebram a diversidade, são independentes, perguntam sempre por que está acontecendo isso comigo? Por que aconteceu isso? O que isso tem a me ensinar? Tem capacidade de colocar as coisas num contexto mais amplo, tem espontaneidade, tem compaixão para consigo mesmo e para com o outro, e contribuem para um mundo melhor. Então, essas são as 11 qualidades de uma pessoa altamente desenvolvida. E é isso daí que a gente precisa aprender. Se vocês quiserem saber, gente, para vocês buscarem o estudo sobre, eu vou mostrar aqui para vocês que a Dana Zohar e o Christopher de George são as pessoas que... Tá vendo aí? Vocês estão vendo aí? Tá dando para ver a tela? Esses dois autores, né? A Dana Zohar, ela é autora, palestrante, física, filósofa e especialista em psicologia e teologia. E o Christopher de George é doutor em medicina, especialista em medicina do trabalho, em psiquiatria e psicanálise. Também considerado o pai da psicodinâmica do trabalho. Então, se vocês querem conhecer um pouco mais sobre o assunto, né, dessa dinâmica, psicodinâmica do trabalho, né, e em que você pode se ajudar, se autoajudar e se autopoliciar para que você não adoeça o seu corpo físico, mental, né, e essa criatura aí do lado, né, sou eu, e eu já falei minhas formações aqui, para vocês conhecerem um pouquinho de quem eu sou. E é isso aí, a minha contribuição, espero que eu tenha contribuído, né, com vocês de uma certa forma, tá? E me coloco à disposição, caso vocês tenham interesse, né, em estar querendo saber mais alguma coisa, tirar dúvidas. Deixa eu só abrir aqui para eu ver o chat, gente. Deixa eu ver o chat aqui. Isso, o rio e o oceano, adoro o Osho. Olha, gente, eu adoro o José, ele sempre coloca esses pensamentos aqui, sabe? E eu adoro. Eu também adoro o Osho. Há um pensamento do indiano Osho intitulado O Rio e o Oceano, que nos ensina. Disse que, mesmo antes de um rio cair no oceano, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada, os cumes, as montanhas, o longo caminho sinuoso através das florestas, através dos povoados, e vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. Você pode apenas... Acabou aqui, né? Então, isso quer dizer o quê? O passado foram lições. Então, os passados, a gente não tem como voltar atrás. Então, vamos viver o presente fazendo aquilo melhor que sabemos de fazer, dando o nosso melhor e cuidando principalmente da saúde em todos os níveis. Então, mais uma vez, gratidão por vocês terem a paciência, né, de estarem aqui, pelo convite, novamente, da Dulce, e por poder contribuir um pouquinho mais. Uma boa noite a todos. Boa noite, Elisângela. Não despede ainda não. Oi, Sandra. Boa noite, Sandra. Eu estou aqui toda emocionada, porque as suas palavras mexem muito comigo, porque no dia em que eu falo que quando você falou das coisas que a gente sente, de como a gente se sobrecarrega, querendo resolver tudo, aí eu acredito que cada um de nós teve, assim, aquela vontade de dar aquela respirada,
daquela paradinha e de começar tudo de novo. E França colocou o final do pensamento aqui. Vou ler. Porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas tornar-se oceano. Por um lado, é desaparecimento, e por outro lado, é renascimento. Assim, toquemos o barco. Coragem. Ó, não temas, torne-se oceano. Exatamente. Nós podemos ser contribuição para o mundo da melhor forma possível. Basta olhar para dentro de si e descobrir o oceano que existe em você. E nós, novamente, hoje eu vou assim, eu acho que a gente não pede desculpas, né, pelo horário, mas às vezes acontecem coisas na vida da gente que eu pelo menos não tinha programado. Aí tive um impedimento, né, para poder chegar aqui em casa na hora certinha. Mas gente, abre as câmeras, gente, para me ver a carinha de vocês. Oh, ninguém gostou da conversa, tá todo mundo escondido. Mas você sabe que Elisângela, na última vídeo que eu participei, eles disseram que quando a gente abre, que todo mundo abre, começa a dar interferência também, por isso que eu fechei a minha. Ah, mas o pessoal tá com os áudios mutados. Tá todo mundo mutado. Então, nós queremos agradecer, e eu em especial. Eu acho que cada um tem seu agradecimento particular pela contribuição que você ofereceu para a vida de cada um de nós. E quando você fala da gratidão, você reforça algo que eu aprendi uns anos aí atrás, quando a gente se vê numa situação onde você não encontra saída. Você se acha num beco escuro e pensa que não dá mais para caminhar. E aí, de repente, uma pessoa falou isso comigo, né? Assim, às vezes você se fecha tanto para as coisas que você não consegue nem ouvir. Aí você não acredita no outro, você não consegue ouvir o outro, você não consegue falar. E aí, eu penso que Deus, sabendo, né, da minha pequenez e daquela condição que eu estava, onde eu estava fechada para tudo, então ele encaminhou, eu coloco que encaminhou um anjo em forma de pessoa para falar aquilo que eu não conseguia ouvir de mim mesma, eu não conseguia acreditar. Então, essa pessoa, ela contou, ela deu um testemunho falando das coisas ruins que tinham acontecido na vida dela. Então, era assim, era uma sequência de fatos onde nunca que tinha nada de bom. E ela sempre reclamando, e sempre vendo o lado negativo de tudo que acontecia, assim como eu estava na época. E aí ela colocou que quando ela se posicionou a mudar um pouquinho e agradecer as coisas que estavam... Quando ela aprendeu, foi assim que ela disse, quando eu aprendi a agradecer a dor, quando eu aprendi a agradecer o sofrimento, coisa que a gente não quer, né? Quem é que não agradeceu a dor, quem é que agradece o sofrimento? Mas ela, quando a gente consegue agradecer tudo que acontece conosco, é neste momento que a gente está pronto para receber a graça. Todos nós somos pessoas extremamente abençoadas. Somos escolhidos por Deus para estar aqui, escolhidos por Deus para estar no lugar que estamos, na hora que estivermos. Então, eu acredito que é tudo muito calculado, tudo muito elaborado por Deus. E a gente, na nossa pequenez, a gente não consegue entender isso. E essas palavras que eu trago, depois disso, passou a fazer parte da minha vida. Então, primeiro, em tudo, realmente, é viver isso, em tudo dai graças. Porque quando a gente aprende a agradecer, é que nós abrimos o nosso coração para receber as bênçãos que Deus tem para nos dar. Então, eu hoje quero te agradecer grandemente. Tenho certeza que todos os nossos colegas, né, que estão aqui hoje, de todas as palestras, de todos esses momentos que a gente teve oportunidade, assim, hoje as suas palavras, elas soaram
de uma forma tão transformadora, pelo menos para mim foi de uma forma tão magnífica, que eu espero sim que a gente tenha outras oportunidades da gente estar trocando ideias, porque nós sabemos, né, que a gente cai muito fácil, a gente se perde muito fácil no caminho, e eu espero sim que a gente tenha novas oportunidades de estar conversando com você, de estar trocando essas experiências para a gente se melhorar. Então, que Deus te abençoe muito. E essa Amém. noite, amém, que cada um de nós possa hoje se tornar assim, essa pessoa mais aberta para as graças que Deus tem para nos dar. Amém? Amém.